Vamos então. Vamos esse do Sonic aqui. Tá um tempinho aí. São 3 vídeos do Sonic. O primeiro Sonic veio pra triunfar. Obrigado, Thiago. Salvou. Não cresci jogando Sonic, não mesmo. Oxe. O Igor voltou e não falou pra ninguém? Que porra é essa? Que isso, porra? Caralho. Hã? Não falou nada pra ninguém, pô. Fazendo vídeo de Sonic. A primeira vez em que joguei algum game do Ouriço Ah, é o foi quando Matuto? descobri a emulação. Tudo bem, eu não era tão velho assim. Possuía, não lembro quantos anos exatamente. Possuía. É o Igor mesmo, cara. Ah, eu possuía? Quantos anos eu possuía na época? Que isso, porra? Sei que possuía cabelos, o que quer dizer alguma coisa. Ah, tinha cabelo? Ah, então não era igual, não. Igual nunca teve cabelo. O escolhido então foi esse mesmo do qual falarei hoje, o primeiro de todos, a origem dessa série que já dura tanto tempo, com seus altos e baixos, mais ou menos como muitos caminhos do próprio ouriço nos jogos. Não preciso te apresentar Sonic, não preciso te dizer quem ele é, não preciso te dizer como ele revolucionou a indústria, como trouxe um novo jeito de fazer jogos de plataforma que, francamente, continua bastante único. Esses são elementos Sim, que de todos fato. conhecem. Sonic é especial, sim, e de muitas formas faltou os jogos serem diferentes. bons, mas sim. Hoje, porém, quero somente tentar deixar claro por que ele é especial para mim. Confissão, aliás, não gostei muito dele na primeira. Confissão, aliás. Cara, é o Igor mesmo, mano. Puta que pariu. Notas de tradução do Hantaro? Notas de tradução de Antaro. Ô. Ô, Luquinha, Notas de tradução de Antaro. finaliza esse videozinho aí pra nós. Notas de tradução de Hantaro. Tu quer um pouquinho demais com esse vídeo aqui. Pelo menos fecha aí. Pelo menos fecha aí, cara. Meia hora de nota de tradução de Hantaro, cara. Vai se fuder, mano. Pelo menos manda tudo, cara. Primeira vez em que eu joguei. Quero dizer, gostei muito, até certo ponto. Esse certo ponto sendo... Mas vamos com calma. Essa série, Vamos. se mais nada, em quase todas as suas aparições consegue ao Ou menos converte em uma Gumball, pode coisa, ser também. deixar uma primeira impressão positiva. Foi assim comigo na primeira jogatina, e foi assim agora, jogando pela 10ª vez para esse vídeo, por meio de Sonic Forever, uma forma de jogar a versão de mobile no PC, com diversos bônus, ainda que tenha mantido a experiência próxima ao original. Mais sobre isso depois. Enfim, Sonic encanta logo de cara, seja pela tela título tão cheia de personalidade, Pior que tão é, cheia essa de tela é muito boa atitude, mesmo. com o belíssimo cenário cruzando Essa tela inicial é acelerado muito fundo, boa. enquanto o ouriço nos encara em sua característica pose, seja pelo que vem logo após. Você sabe do que estou falando. Há tantas vezes imitada, reproduzida, chupinhada, Green Hill Zone. Lendária. Green Hill Zone é esse primeiro Sonic. Quem sabe, depois da primeira fase de Super Mario Bros., esse seja o nível mais dissecado de todos os tempos. E o motivo é simples. É um nível maravilhoso que evidencia brutalmente as forças da movimentação e da proposta de design da série. É engraçado, para não dizer trágico, mas Sonic, principalmente esse, parece uma vítima do próprio sucesso. Ou, ao menos, do sucesso de seu marketing. Não é difícil encontrar por todos os cantos quem considere essa uma série sobre velocidade. Puramente velocidade. Ir rápido ou, em outras palavras, apertar para a direita para vencer. E, veja Tudo bem, obrigado, muitos, Lucas, essa obrigado. Tudo bem, expectativa aqui. não se concretizar no jogo. É Tudo em sua bem, essência aqui. ruim. Todos podem ter a perspectiva que bem quiserem, assim como Vou ver agora, pensar inclusive, aquilo quando que acabar bem esse quiserem de qualquer jogo. Isso continua engraçado para mim, porém, porque desde a primeira vez em que peguei esse Sonic para jogar, ele nunca me pareceu ser sobre velocidade. Ele sempre me pareceu ser sobre a física. Esse jogo foi feito para ter uma física diferente de tudo que veio antes de si e tudo que veio depois também, ou ao menos tudo que não pertence à série ou é diretamente inspirado por ela. As regras de Sonic eram, e até certo ponto são, somente de Sonic, porque Sonic as inventou. Esse sempre foi o objetivo, aliás, segundo dizeres dos próprios desenvolvedores. A física aqui, resumindo de forma bastante porca, tenta, ainda que não completamente, simular a dinâmica de uma mesa de pinball, o movimento mais característico
básico do herói é, afinal, É transformar bem diferente mesmo essa ideia do Mas Sonic. mesmo quando não é essa É que a gente já bola, tá tão acostumado, né, a ver os jogos de Sonic, a gente já entendeu a fórmula há tantos anos, já tá tão definido que, para pensar, é um jogo muito diferente mesmo, quando ele ter nascido. sua movimentação é o tempo todo influenciada pelo terreno onde Eu imagino esse cara falando com um cachimbo na mão em frente a uma lareira. Sim, eu também. Completamente. está. As subidas e descidas da geografia são tão essenciais quanto o próprio botão de pulo. É através delas que Sonic constrói sua famigerada velocidade. É através delas que ele ganha impulso para chegar a lugares mais elevados, mais difíceis. É através delas que acontece, em outras palavras, o diálogo mais profundo entre o jogador e as possibilidades do jogo, como Green Hill Zone evidencia tão perfeitamente. Esse mundo, ou melhor dizendo, essa zona, é um perfeito campo de Cara, é igual experimentação. completamente. Você já Que deve porra ter é essa? ouvido isso em algum lugar, ou em muitos lugares. Aqui existem vários caminhos a serem escolhidos O cara e parece igual e conquistados. fala Se o igual jogador igual. consegue se manter no ponto mais alto do estágio, como recompensa, todo o trajeto adiante lhe é facilitado, assim como os melhores itens lhe são dados. Não que seja necessário manter esse caminho, nem de longe. Todos levam ao mesmo ponto de chegada, somente de formas diferentes. Caso o player caia, outra série de desafios é apresentada. E, melhor ainda, caso o jogador seja bom o bastante em tais desafios, É, o quase Sonic ele sempre tinha isso, né? Você pega o Mario, é uma coisa linear. Se você cair errado, tu morre e acabou. O Sonic ele é uma fase que tem muitas áreas, né? Então você pode chegar no final sem explorar essas áreas, você pode cair, sair daquela outra área e vir pra essa área aí, né? E progredir, deixar ela mais aberta, né? Interessante mesmo. Nunca tinha parado pra dissecar. é possível que utilize a movimentação do ouriço em E aí, combinação Pixel? com o relevo para voltar ao trajeto mais elevado, ou em verdade para ir aonde ele quiser, da forma que quiser, coletar os itens que bem entender, transformar o jogo ao seu bel prazer. Acelerar sem preocupações com o amanhã também, mas a aceleração é somente uma das propostas vinculadas à boa utilização da física geral apresentada. O primeiro Sonic é principalmente sobre movimento, e tudo que é preciso saber sobre tal movimento, seus limites, como melhor dominá-lo, está presente nos 3 atos do primeiro mundo. Ah lá, é muito dinâmico. Você cai de um lugar, vai pro outro, segue, pode subir, pode ir por baixo, pode ir por cima, pode. Ah lá, muita Todos coisa. sabem agora que Sonic é quase imortal, caso possua um dos tantos anéis colecionáveis consigo. Repare bem, quase imortal, afinal buracos sem fundo e perigos capazes de esmagá-lo ainda são letais. Considere o quanto essa quase imortalidade, porém, incentiva ainda mais a experimentação nesses primeiros estágios. A possibilidade de falhas ainda existe, sim, pois perder os anéis traz consequências, não conseguir acessar os níveis especiais. Mas tal fato também, de outro modo, leva a querer brincar mais com a movimentação, Tal fato afinal também é de por outro meio modo. disso que se torna possível encontrar ainda mais pontos isolados, ainda mais segredos, ainda mais anéis. Você percebe como um elemento do jogo acaba alimentando o outro, como não só descobrir esses primeiros estágios em uma jogatina inicial se torna extremamente prazeroso e didático, mas sim os rejogar também ganha muito mais valor através da sinergia. Eu nunca paguei pra ver em vídeos, mas quando eu vi esse cara, me senti um dever de fazer o igual e reagir a ele só pela receita. De seus Na sistemas moral. é um casamento quase E irretocável. o vídeo não é ruim, né? Ele fala direitinho, ele fala certinho. São qualidades do Sonic que ninguém. Assim, as pessoas entendem passivamente, mas ninguém para pra destrinchar, né? Ele falou direitinho aqui os motivos pro jogo ser bom. Pelos quais o jogo é bom. Então, chegarmos à segunda zona. Alguns de vocês estavam esperando por isso, acredito. Marble Zone é, em muitos aspectos, o contrário de Green Hill. Muito mais linear, muito mais semelhante a tudo que veio antes de Sonic, em Sim, tantos sim. outros jogos. Em questão de desafios de plataforma, nada que se valha tanto das possibilidades da física exclusiva, nada que valorize o bom uso do terreno. Marble Zone é quase uma fase de Essa fase eu gosto bem mais, ela é curiosa. Eu não sou muito fã do estilo dessa doideira do Sonic, de você sair correndo e passando por várias coisas assim. Eu gosto de explorar tudinho. Eu sou de pegar e seguir, né? Como o Sonic não é, a mecânica ele não é feito pra você explorar tudinho, é pra você ir passando. Sei lá, me dá nervoso, eu não gosto muito disso não. Mario, qualquer Mario, ou o que seria a ideia de um nível de Mario. Naturalmente, não algo que casa tão bem assim com a jogabilidade apresentada, não algo que a valoriza. É um contraste duro, porém, dadas as circunstâncias. E aí, Jeg? Musiquinha, ouve aí, confia. Vamos confiar então, vou até interromper aqui o vídeo do Sonic. Cadê? Vamos confiar. Ah, Persona.
A pessoa não tem erro mesmo, não. Tá preparado pra julgar, mas... Não tem erro mesmo, não. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Cara, se tem intuito era gerar um clipe engraçado, você conseguiu, parabéns. Na maneira do condomínio, lá PS, ficou bom pra caralho. do bairro onde eu moro. Minha mina, minha amiga, minha namorada, minha gata, minha sina do meu condomínio. Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa, minha Vênus, minha deusa, quero seu passinho. Minha mina, minha amiga, minha namorada, minha gata, minha sina do meu condomínio. Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa, minha Vênus, minha deusa, quero seu passinho. Seu cabelo me alucina, sua boca me devora, sua voz me Ficou bom pra caralho mesmo, cara. seu olhar me apavora, me perdi no seu sorriso, nem preciso me encontrar, não me mostra o paraíso, que se eu for não vou voltar. Melhorou a música que já era Gold, na moral, cara. Eu vou, Cara, que filho da puta, cara. Muito bom, cara, muito bom. Quem sabe até necessário. Sonic, como disse, foi o primeiro de seu tipo. É natural que a equipe não estivesse assim tão confiante na nova filosofia. Marble Zone, então, é a quebra. É o mundo que para, que obriga o jogador a ter contato com o velho estilo de plataforma. Pode parecer um tanto arbitrário, sim, mas é, no fim das contas, um mundo que funciona bem dentro de sua É proposta. interessante, eu até sinto que esse início aqui da fase, né? Essa parte que ele pula por aqui, tipo, é uma transição, tá ligado? Do formato Green Hill Zone, que tá meio aberto, aí depois ele entra na caverna e pum, ele fecha, né? E fica mais tradicional, porque não tem como o Sonic correr, não tem pra onde ele tá dentro de umas ruínas, né? É bem bolado, né? A fase mesmo. No fim das contas, um mundo que funciona bem dentro de sua proposta. Mesmo que tal proposta seja Ele limitou o formato do jogo, né? Que é a mecânica aberta do Sonic. Pelo cenário ser fechado mesmo, que ele tá dentro do lugar, né? É bem legal. oposta ao que o jogo ensinou até chegarmos aqui. Quase 2026 e fui trollado mais uma vez pelo Terceira zona Silvagueira. volta a apresentar muitas das características de Green Hill, ainda que não com a mesma fineza, ainda que deixando boa, os Thiago. segmentos mais lentos, de espera, penetrarem no design aqui e acolá. A quinta Penetrarem. zona, para mim, é a mais próxima da primeira, seja em filosofia, seja em qualidade de execução. Ali, de fato, a experimentação reina outra vez. Novos elementos que valorizam essa ideia são adicionados, além de novos perigos. Parece-me a progressão natural, mais desafiadora do que foi o mundo inicial. Alguns diriam do que deveria ter sido o jogo todo. Curioso, todos os mundos ímpares focam mais no que supostamente é essa força natural do jogo, enquanto os pares tendem ao formato mais tradicional do gênero. Quero deixar claro, não desgosto desse formato tradicional, e nem acho que ele não possa ser bem implementado na estrutura de um jogo de Sonic. Já falei, Marble Zone funciona relativamente bem naquilo que propõe. Labyrinth Zone, porém, essa representa perfeitamente todos os estereótipos ruins que você provavelmente já encontrou sobre fases aquáticas. Ela é muito mais lenta do que as fases normais. Para Eu sempre começo de gostei mais, embora esse jogo seja obviamente melhor e mais bonito, eu sempre gostei mais da versão do Master System do Sonic, justamente por ela ser mais limitada, né? Ela não é tão aberta, ela é mais linear, e eu sempre gostei mais disso. Eu sempre achei muito mais, embora mais tradicional, eu sempre gostei muito mais de você, sei lá, procurar as esmeraldas escondidas pela fase, você ter que explorar pra chegar no objetivo, tá ligado? Não você só sair correndo pra pegar a esmeralda depois daquela fase psicodélica extra lá que tem. conversa, pois a movimentação de nosso personagem é extremamente limitada debaixo d'água, certo que Já falou esse papinho todas as vezes? Vou continuar falando quando o assunto for o Sonic. Que é uma das minhas poucas experiências com o Sonic.
Pulamos mais alto, mas raramente isso é utilizado para algum bem. Além disso, a água nos mata caso o Sonic não consiga ar de tanto em tanto tempo, seja alcançando a superfície, seja através dessas bolhas pouco confiáveis. Fora isso, todos os trajetos dos níveis aqui Exploração são legal, exploração incrivelmente limitantes. Armadilhas que fazem esperar, inimigos que fazem esperar, uma arquitetura geral que, da forma como é utilizada, simplesmente Um dia eu vou comprar o Master parece System de novo, né? Que obviamente meus pais venderam o meu de quando eu era criança. E vou rejogar o Sonic Master System no Master System. ter como aquele mesmo objetivo controlinho. fazer esperar, não importa quantas vezes eu a rejogue. Labyrinth Zone é sempre uma experiência desgastante. Qualquer conhecimento sobre a estrutura do nível Eu joguei parece Sonic ser 3D, cara. Eu joguei o Sonic World, eu joguei o Sonic Unleashed, eu joguei o Sonic Heroes, eu joguei o Sonic do GameCube, que é o nome Battle, Sonic Adventure Battles. Acho que era o 2, Sonic Adventure 2 Battle, alguma coisa assim. Eu joguei aquele Sonic de Wii, Secret Ring, eu acho que a capa meio dourada. Eu acho que é Secret Ring. Sonic World, é Lost World, né? Sonic Lost World do Wii U. Mas quanto você zerou? Acho que só o Lost World. Acho que todas as vezes que eu falei eu só zerei o Lost World. Instância secundária. É tudo um grande exercício de paciência. Eu joguei uma lista na época do PS2. É o Lost World, porra! Scrap Brain, com suas quase infinitas armadilhas, é uma zona muito mais agradável E o Sonic 2D, tirando os bootleg que a gente jogava assim quando era criança aleatório. Eu joguei o Sonic 1 do Master System do Mega Drive e acho que o 2 eu cheguei a jogar, mas não vingou, não. Eu cheguei a jogar o Sonic 4 também, aquela coisa horrorosa lá do Wii. E um pouquinho, muito pouquinho do Sonic Generations que eu achei legal, mas nunca continuei. inteligentemente montada, até que seu terceiro ato chegue, sendo Labyrinth Zone outra vez. De todos os lugares, de todos os jogos de Sonic que já conheci, esse é o Sonic 4 existe, mas todo mundo preferia que não existisse, Lucas. o que menos aprecio. Se Marble Zone é o oposto da filosofia de design de Green Hill, porém feito de forma competente, Labyrinth é esse mesmo oposto, feito de forma nada menos que infernal. Acho que é uma prova tremenda de quanto gosto desse jogo, eu gostar dele mesmo ele contendo o Labyrinth Zone. Claro, existem ainda muitos outros fatores para isso, além de o quanto amo jogar certos níveis por conta de seu design. Primeiro, os visuais são impecáveis. O visual é Começando bonitão pelos mesmo. cenários, ambientes quase reais, As músicas são iradas também. distorcidos por formas geométricas tão antinaturais, tão agudas, desde as palmeiras em Green Hill, passando pela já completamente Excelentemente bem colocado esse take aqui. Cenários meio realistas, mas com formas completamente abstratas. É bem isso mesmo, bem colocado. ambientes quase reais, distorcidos por formas geométricas tão antinaturais, Antinaturais, muito bem colocado. tão agudas, desde as palmeiras em Green Hill, passando pelas já completamente artificiais estruturas de Scrap Brain, chegando ao delírio completo das fases bônus. É possível se perder nos panos de fundo, em como eles contam uma história. Aliás, não só eles, todos os elementos da tela o fazem. O enredo aqui é bastante simples. Em South Island, estão as misteriosas e poderosas 6 esmeraldas do caos. Ninguém ao certo sabia Bem psicodélico mesmo. como as obter, por conta das propriedades especiais da ilha que a permitem mudar de lugar. Um dia, porém, o Dr. Eggman, ou o Robô Tunico, como preferir, essa é toda outra conversa, descobre a existência desses artefatos, invadindo a ilha para os conquistar e assim poder utilizar seus poderes para a expansão de seu domínio. No processo, ele usa os animais do local como baterias de seus robôs, ainda construindo uma fortaleza cibernética no coração da antes completamente intocada região. Sonic, seu inimigo, parte para impedir tais horrores. Todo mundo sabe que a série Sonic em seu começo possui uma mensagem ambientalista bastante forte, e é louvável como tudo isso é transmitido com o simples avançar dos níveis. Partindo das colinas verdejantes e antigas ruínas, passamos por cidades e, enfim, chegamos ao coração da operação de Eggman, um inferno tecnológico construído puramente de perigos mortais, um colossal calabouço de aço sob um céu fumegante que se expande além do limite da vista. Boa análise, mano. Boa análise do jogo.
não se deixar envolver, como não embarcar nessa nova proposta que a SEGA trouxe. Sonic veio para vencer, e foi exatamente isso Podia analisar um jogo bom, o cara é muito chato, viado. Sonic antigo é bom, cara. que ele fez. Claro, claro, esse Sonic sofre de algo que muitos primeiros jogos de suas séries sofrem, principalmente quando essas séries são continuadas pelas mesmas pessoas. As sequências acabam sendo Minha muito birra melhores. só com um. Ah, é? Lembra quando eu falei que joguei O 2 e o 3 eu não toquei, eu nunca fui muito com a cara dele, sei lá. da forma mais próxima ao original? Então, nada de Spin Dash para mim. Uma adição tão natural, que faz tanto sentido na física e proposta da série, mas que aqui nesse primeiro jogo não estava presente. Ao menos não em Bem otimizado, né? O vídeo é curto, o vídeo tem 15 minutos, ele falou bastante do jogo, assim, tocou em aspectos que eu nunca vi ninguém comentando e dissecou as coisas boas do jogo que as pessoas já sabem no fundo, mas nunca pararam pra pautar, né? Pra observar e verbalizar por que o jogo é gostoso. Muito bom esse vídeo. primeiro lançamento no Mega Drive, em 1991. Aprendi Outra Jumentossauro, coisa, jamais. nada de Super Sonic. A própria ação de pegar as 6 esmeraldas é não muito instigante, quem sabe porque os níveis bônus são tão nulos de jogar, mesmo sendo tão delirantes em sua estética. Inclusive, É só estética está aí mesmo. uma coisa que a série faria muito melhor depois. Às vezes. Mesmo com isso, porém, Sonic Suada possui toda a minha forte. admiração, todo o meu respeito e toda a minha paixão, exceto o Labyrinth Zone, mas acho que tal ponto já deixei suficientemente claro. Aham. E o Sonic, uma coisa que ele podia colocar, né, agregar também, é o fato como o Sonic é um personagem muito carismático, tá ligado? A Nintendo se deu muito melhor com os jogos do Mario, né? E isso aí acho que é indiscutível. Mas o personagem do Sonic é muito mais carismático, tá maluco. Muito legal, cara. O mascote, né? O mascote do jogo, que protagoniza o jogo, é super legal, pô. Carismático até demais para alguns, é. Às vezes, alguns acham carismático um pouquinho além do ponto. 君を随分止まっていたぞビュンビュンハリネズミほら来たソニック登場 Olha que tá, Sonic Touro! この面白さったらもう目が離せやしない Caralho, que comercial foda! カットビアクションゲームソニック・ザ・ヘッジホッグメガドライブから No mais, se gostou do que viu, primeiro de tudo lamento profundamente os males que te levaram até isso, mas não se esqueça de confirmar tal Caralho, o maluco é cult até na hora de fazer piada autodepreciativa, cara. Que porra é essa? degradação clicando nos botões que conhecemos muito bem. Caso tenha gostado muito, muito mesmo, chame ajuda profissional, mas antes da internação aproveite para contribuir com minha aposentadoria, tornando-se membro aqui no YouTube ou lá no Apoia-se. Quem apoia o canal recebe acesso a conteúdo Maneiro, mano, maneiro. Um tal de Dedé. Ó, ele falou do Streets of Rage. Legal, mano. Ó, acabou de sair o vídeo. Eu amo esse jogo, eu amo esse jogo. Esse jogo é maravilhoso, mano. Streets of Rage. Ó, maneiro. Ah, o canal dele deve ser bom, mano. Ô, o canal dele deve ser bom. Eita, caralho. Esse canal aqui... É, bastante jogo antigo, né? Maneiro, mano, maneiro, maneiro. Tá, vamos ver o próximo aí. Agora que eu vi o nome da playlist, Matuto faz review. Sonic the Hedgehog 2 para o Mega 1 não demorou muito para surgir. O processo, porém, foi um tanto conturbado, apesar de todos Ó, eu olho pra isso na tela, eu já não me familiarizo mais, tá ligado? Eu fiquei só no 1 mesmo. sucesso do primeiro jogo, a Sonic Team não saiu incólume do processo de criação. Yuji Naka, sim, ele mesmo, líder de programação, meteu o pé por desavenças criativas e de salário. Maratona Sonic, são 3 Sega vídeos. Technical Institute, estúdio então comandado pra pelo cada veterano da um da Atari trilogia. Mark Cerny, criado visando unir talentos japoneses e estadunidenses, iniciaram os trabalhos na sequência da saga do ouriço. Hirokazu Yasuhara, principal responsável pelo level design do primeiro Sonic, logo se uniu ao projeto, e Cerny conseguiu
conseguiu pagar até pra convencer pegar o jogo Naka a jogando, trabalhar em sério? seu estúdio. Outros membros da Sonic Team seguiram o mesmo caminho e, bom, o resto é história. Aqueles que não contribuíram com o 3 Sonic filmes 2 que é bom nada, né? Não trabalharam mandaram, em né? outro game. Mas isso é assunto para outra hora. Pelo que se tem notícia, Tentaram fazer eu jogar um Sonic em Live, que foi o Shadow, Generation Shadow lá, mas eu joguei piratão e ficou tudo cagado, tudo fudido, porque o jogo tava caro e não tinha... Eu não joguei piratão, na verdade, né? Eu joguei emulado no Switch, porque não dava pra piratear na Steam. Aí eu joguei emulado no Switch, ficou tudo cagado, tudo fudido. Aí a gente só não jogou, desistimos. o desenvolvimento foi uma bagunça. Problemas com o processo de migração, já que a equipe japonesa teve que se mudar para os States, culturas de trabalho conflitantes, barreiras linguísticas, prazo extremamente apertado e muito mais. Não, Para ninguém da você família ter tem. uma Eu ideia, não ligo também, não Greg queria muito Stitch, jogar, não, foda-se. artista do projeto que trabalhou também em, por exemplo, Kid Chameleon, disse em entrevista para a revista Retro Gamer que Yuji Naka era um pé no saco arrogante. Aliás, toda a matéria sobre a criação de Sonic 2 da Retro Gamer, em sua edição de número 175, vale uma leitura. Deixarei o link na descrição. Ó, botou teu link pra Muitos nós. talvez se surpreendam com as palavras de Stitch, mas, francamente, quem já teve que trabalhar em equipes sabe que um pouco de ódio e amargura são inevitáveis, às vezes até necessários na constante luta para manter a sanidade e a humanidade em meio ao desgaste, as cobranças e a sempre presente dose de colegas filhos da puta. São coisas do mundo real, entre pessoas reais, e não de fantasias bitoladas de redes sociais ou algo que o valha. No fim das contas, Sonic 2 foi terminado. Filho do caos ou não. E ele é... Você sabe muito bem o que ele é. Não sei, cara. Se eu joguei, não sei, acho que foi o 3, acho que foi o 2, sei lá, mano. Eu toquei em outro Sonic no Mega Drive, mas foi muito não zerei. Esse jogo traz algumas novidades. A primeira é esse sujeito felpudo que atende pelo nome de Miles Prower, apelidado Tails, vulgo Thales. Ele é amigo de Sonic e o segue durante a aventura se o Player 1 quiser. Caso ele não queira, Sonic avança solitário em sua jornada. Ainda é possível jogar somente com Tails, mesmo que na versão original isso não contribua com muito. Tails não voa nela. Tails também não carrega Sonic. Supostamente a raposinha possui uma hitbox menor, mas isso interfere pouco ou nada durante a jornada. O rapazote de duas caudas... Você tocou no Sonic? Edição Eu para a história sinto do que para a Shadow jogabilidade, ao menos considerando o single player. Claro, a versão que joguei para esse vídeo, e consequentemente a que você está vendo, não é a do Megão, e sim a de aparelhos mobile portada por fãs para o PC, que leva o nome de Sonic 2 Absolute. Ela inclusive possui suporte a mods, e mais o cacete A4. Se eu quisesse, Tails voaria aqui, mas exceto pela resolução da tela. E outra mudança da qual comentarei depois, joguei tentando manter a fidelidade ao Mega. Meu plano era revisitar o jogo uma ou duas vezes, antes de começar a escrever, já que eu havia finalizado pelo menos em meia dúzia de ocasiões no passado. Porém, quando o dia acabou, havia zerado 5 vezes seguidas e ainda queria mais. Sonic 2 possui esse efeito. Spin Dash, conhece? Segure para baixo e pressione o botão de pulo que Sonic cantará pneu, ou, melhor dizendo, cantará pelo, preparando-se para sair em disparada em sua forma de bola. Esse simples movimento muda bastante o ritmo da jogatina, pois agora não é mais preciso refazer caminhos já percorridos a fim de construir velocidade para superar certos elementos dos mapas. Sim. Obviamente. Ela ajuda, né? Às vezes o Sonic freia, tu vai ter que... tem que pegar velocidade de novo, volta... Pega a rampinha, agora tu carrega o Spin Dash, vambora, foda-se. Spin Dash não é a resposta para todas as questões. Ele só pode ser usado quando Só o pra nosso maioria. personagem está completamente parado. O que Sonic 2 não incentiva com muita frequência. Mesmo assim, é uma opção preciosa. Ainda mais porque 90% É uma forma, provavelmente eles jogaram muito primeiro, falando como a gente poderia melhorar. Quando a gente perde o ritmo, né, o jogo tem uma travadinha, podia melhorar. Então, adicionar uma mecânica pra ele recuperar o ritmo rapidamente, pronto. design das fases acolhe a técnica de maneira muito natural. Lembra dos níveis mais metódicos, mais baseados em desafios de plataforma tradicionais do primeiro Sonic? Então, aqui eles quase não existem. Quase todas as fases agora têm muito mais em comum com Green Hill Zone do que com Marble Zone. E nenhuma tem nada a ver com Labyrinth Zone, pelo bem da minha sanidade. O que significa? São níveis amplos, com diversos caminhos possíveis, cada um contando com desafios próprios. Tais caminhos, na maior parte do tempo,
tempo também não são isolados, entrelaçam-se unindo possibilidades e complexidades. Tantas possibilidades e complexidades que é impossível ver tudo em uma, 2 ou até mesmo 3 jogatinas. Perdi a conta de quantas vezes... Outra coisa boa desse formato estranho de Sonic é o fator replay, né? Se virtua mais o fator replay. Pra você explorar outros caminhos, fazer a zerada de novo por outras rotas. Finalizei esse, e tenho certeza que não encontrei todos os caminhos possíveis. O John é meu filho, mas ele não é parecido comigo, não. Ele valoriza a velocidade, sim, principalmente em seu começo, mas acima de tudo o design é cheio de opções, o que acaba recaindo na própria velocidade. Afinal, a maior parte dos obstáculos a ela pode ser evitada com o conhecimento dos layouts. Sabendo como se valer da física de Sonic dentro daquele mundo, as alternativas parecem infinitas. As musiquinhas sempre maneiras. Acho curioso como a progressão aqui acontece. As 2 primeiras zonas são puras montanhas russas. É preciso lutar para não ser atirado adiante. A partir da terceira, porém, as coisas começam a ficar mais intrincadas. Os obstáculos mais exigentes. A familiaridade principia a ser mais importante. Em Aquatic Ruin, podemos facilmente ficar presos debaixo d'água. Em Casino Night, podemos facilmente sofrer para dominar a física de pinball, em estágios que são basicamente imensas mesas de pinball. Em Mystic Cave, podemos facilmente ser parados por tantos e tantos perigos constantes, como os vagalumes e as estacas de pedra. Isso, porém, somente em primeiras jogatinas. Você já deve ter encontrado algum jogo sendo elogiado por deixar o player provar um pouco do poder das habilidades que o protagonista obtém ao longo da jornada, logo no início. Geralmente, o que acontece é que, após a introdução, certos upgrades são arrancados do jogador para gradativamente serem redescobertos. Eu acho uma forma até meio barata de fazer, tá ligado? Tipo, olha o que você vai ter. Cara, é a mesma coisa que você abrir um vídeo vertical, o cara falar, olha isso aqui, o último é o melhor. Cara, eu tenho uma raiva quando fazem isso, tá ligado? Ou escreve na tela assim, o último é o mais engraçado, kkk. Cara, eu pulo o vídeo na hora quando fazem essa porra, tá ligado? Dá um ódio, é tipo isso, tipo, olha todas as mecânicas que você vai ter. Agora tiro de você. E você vai ter que ir recolhendo de volta. Vai se fuder, tá ligado? E veja só, Sonic 2 não faz isso, mas faz algo que possui o mesmo espírito. Emerald Hill e Chemical Plant deixam o jogador sentindo-se mais animado que torcedor do Vasco no final dos anos 2000, enquanto as zonas seguintes podem o deixar um pouco como torcedor do Vasco desde então. Cara, até as analogias de futebol, mano. É exatamente ele. Tipo, God of War. Agora eu fazia, nem lembrava do God of War. Isso só em gameplays iniciais. Sonic 2, não. A maioria dos jogos de Sonic foram feitos para serem rejogados. E rejogados, e rejogados. E ainda é o Vasco, é parte de sua progressão natural. Está vendo os créditos? Eles não importam. Esse não é o fim do jogo. O jogo nunca termina, sendo tão ou ainda mais fresco do que era no começo, mesmo na 20ª jogatina. Logo, até Mystic Cave pode ser jogada como se fosse Emerald Hill. Logo, obtém-se aquilo ele pra que bolha. se perdeu Esse cara aqui talvez ele consiga entrar pra bolha e ser o que o Igor queria ser. Será que a gente consegue, tipo, substituir o Igor por esse cara e ele vai ser o Igor verdadeiro? Tá ligado? Primeiros níveis. Ou será que isso aqui é tudo farsa também? Ele tá forçando e... Será? A dinamicidade, as brincadeiras ousadas com a física do jogo, na geografia das fases, não por meio de itens, e sim por meio da própria habilidade. Uma decisão que adoro em Sonic 2 é que agora a maioria das zonas possui somente 2 atos. O Iggy Isso com contribui com a variedade, seja estética, seja de jogabilidade. Afinal, cada nível traz realmente elementos novos com os quais interagir. Sem falar que as temáticas escolhidas para cada região são ainda mais inventivas. Tem que ver se ele é budista, é verdade. Ainda mais bem realizadas do que no já encantador primeiro jogo. O mundo de Sonic 1 é fascinante. O de Sonic 2 é hipnótico. Tendo dito isso, a exceção é dolorosa. Metropolis Zone. Metrópolis, sendo sincero, já é maior e mais cansativa que todas as outras zonas, mesmo só contando suas 2 primeiras fases. É como se cada ato dela tivesse quase o dobro do tamanho de um ato maior de qualquer das demais, ou ao menos essa é a sensação
No caso, o budismo foi o que derrubou. É, ele tem que ser, verdade, verdade. Ele tem que ser outra religião aí. Escolhe outra coisa, cara. Estação que possuo. E veja só, ainda existe Cara, ninguém vai convencer que esse cara não é o Matuto. Foda-se. um terceiro ato. Tudo em Metrópolis é a culminação da sacanagem mais pura A culminação da sacanagem mais pura. em forma de inimigos e obstáculos. Não é que seja difícil escapar dos projéteis das estrelas, enquanto se está preso a esses parafusos gigantes, mas é chato. Não é que seja difícil escapar das lâminas dos louva-a-Deus, mas é chato. Depois de mais de 10 zeradas, ao longo dos últimos anos, ainda não consegui aprender a gostar desse mundo. Não consegui aprender seus atalhos, seus melhores caminhos, ao menos não jogando com o Sonic normal. Tudo bem, o final todo de Sonic 2 é um tanto cansativo. Depois de Metrópolis, temos basicamente uma cinemática interativa voando junto ao Tails em Sky Chase. Uma cinemática interessante, um descanso antes do desafio final, mas após passar por ela de novo, e de novo e de novo, toda a graça desaparece. Na sequência, vem Wing Fortress, o único nível mais focado em plataforma tradicional do game todo, o que não é necessariamente ruim, como já disse no vídeo anterior, mas é dissonante do restante nesse caso. Não vou mentir, na minha primeira vez jogando, cheguei aqui e perdi 10 vidas ou mais, até tomar o game over definitivo. Mais por minha própria incompetência, sim, mas até hoje, sabendo o que fazer, como jogar, esse nível enche um pouco minha paciência, assim como enchem as duas lutas finais. Sendo justo, é possível dominar tais lutas, vencê-las muito rapidamente, sabendo onde e quando bater, e Mecha Sonic é maravilhoso. Seu design transmite todo o peso, toda a brutalidade, toneladas de metal frio prontas para transformar Sonic em um Hellis Nugget de ouriço. Ainda assim, até eu conseguir aprender essas lutas minimamente, digamos que elas foram como assistir aos filmes selecionados para os últimos Oscars. Foram mais angustiantes que tortura em uma prisão turca. Existe algo, porém, que faz tanto Metrópolis quanto Wing Fortress se tornarem tão dinâmicas, tão absurdamente Guys de tabela, ele colocou aqui as críticas aos filmes também, tá? Vamos substituir igual pra esse cara. O Matuto é real. experimentais quanto o resto do jogo. Ser um speedrunner, mas, mesmo para pessoas muito menos habilidosas, como eu, existe uma alternativa. Super Sonic. Vamos ao contexto. Lembra das 6 esmeraldas do caos de Sonic 1? Agora elas são 7, o que é explicado na história. Segundo o manual japonês, o ouriço, após chutar a bunda adiposa do carecão, começou a explorar regiões vizinhas em seu avião Tornado, chegando em West Side Island. Lá, ele encontrou Tails, um simpático raposo ostracizado pelos seus pares por ser diferente, no caso, por possuir 2 caudas. Tails começa a seguir Sonic, igualzinho faz no jogo, o que é um toque muito bacana. Admirado com sua confiança e habilidades. Vendo isso, com o tempo, Sonic cria amizade pelo novo companheiro. Certo dia, como não poderia deixar de ser, Eggman e seus exércitos aparecem para tocar o terror nessa outra ilha também. Tendo seguido Sonic, o Ordinário descobriu que West Side é o lugar de repouso das Esmeraldas do Caos, não só das 6 vistas antes, mas sim ainda de uma 7ª. O Doutor Safado planeja usar o poder das pedras em sua mais nova máquina, o Death Egg. Isso mesmo, o Ovo da Morte. Uma estação espacial com incríveis poderes destrutivos. Sonic e Tails, diante disso, partem para impedir tais anseios. É óbvio que durante a jornada podemos obter as esmeraldas, não mais em estágios vindos de uma viagem de ayahuasca, e sim em percursos pseudo 3D, onde devemos reunir anéis e evitar bombas. Como chegar até tais percursos? Simples, reunindo 50 anéis nas fases e passando por um checkpoint. Quando um portal abre sobre tal checkpoint, basta pular nele. Não morro de amores por esses níveis, mas ao menos, após aprendidos, eles se tornam bastante simples. Honestamente, melhor do que o primeiro, mano, que é aquela flor psicodélica lá. E tenta brincar com um negócio diferente também, né? 3D e tal. Outra coisa, é possível obter todas as esmeraldas antes de Chemical Plant, e quando as obtemos, Super Sonic é fantástico. Alguns dizem que ele quebra o design do jogo e... de um ponto de vista. Porém, prefiro considerar que ele adiciona... ele pode quebrar o jogo, mas é uma recompensa, né? A recompensa, foda-se. Dimensão, há já várias possibilidades. Fora isso, é preciso antes chegar a 50 anéis para o ativar, e ele consome tais anéis. É necessário ter ao menos um pouco de habilidade para manter a transformação. Super é mais rápido, pula mais alto e é invencível a tudo menos esmagamentos e abismos sem fim. Metropolis Zone, ele faz uma zona lá. Wing Fortress, é possível evitar todos os desafios mais tradicionais, abrir seu próprio caminho, chegar ao fim tão rápido quanto em Emerald Hill. Super é uma
das melhores recompensas que já vi para a atitude completionista. Sim, ter que refazer as fases especiais toda vez, que se deseja o ouriço dourado é no mínimo chato. Mas então entra a versão mobile, onde você pode salvar após obter todas as esmeraldas e recomeçar o jogo já com elas. Eu sei, não é a experiência original. Para mim, porém, é a melhor experiência. Ainda preciso vencer os estágios, ainda preciso aprendê-los. Após isso, contudo, não preciso repeti-los. O que é ótimo, já que nada muda neles. Não existem opções, diferente do que acontece com as fases normais. Sonic 2, ao que tudo indica, poderia ter sido um jogo muito maior. Desenvolvimento conturbado, lembra? Uma das zonas cortadas do lançamento original, contudo, está no lançamento mobile, Hidden Palace Zone, acessada por uma passagem secreta em Mystic Cave. Legal, não é? Conteúdo opcional, joga quem quer. É coisa que não interfere no fluxo geral do game. Outra zona se chamaria Genocide Zone. Genocide. Tudo bem que, segundo o designer e artista Tom Payne, o nome Genocide surgiu somente por conta de uma incompreensão. Ali sabia que as esmeraldas são referências Dragon Balls e Super Sonic ao Super Saiyajin? Não. Não. Eles não ousariam. Eles não ousariam. Do real significado da palavra por parte dos membros japoneses da equipe. Depois, a zona descartada foi renomeada como Cyber City. Ainda assim, não consigo não imaginar Sonic tentando ativar sua forma especial nessa hipotética fase e sendo surpreendido ao não virar uma homenagem ao Super Saiyajin, e sim uma versão ouriço da Genocyber. seria interessante. E o Robotonico certamente não incomodaria nunca mais. Voltando ao assunto principal, existem muitas zonas cortadas da obra final. Ocean Wind, Secret Jungle, Sandy Shower e sabia mais. que o Sonic Ouriço é baseado em um animal da vida real? O Sonic existe? E por vezes até layouts dos estágios Sonic desses existe? mundos online. Vale a pena conferir. Oxi. Francamente, porém, gosto de Sonic 2 do tamanho que é. Em verdade, se uma fase de Metrópolis e toda Sky Chase tivessem sido descartadas, não reclamaria. Mas isso é só meu gosto. Quando vejo alguém argumentando em favor de todo Sonic ser sobre velocidade e somente velocidade, sempre penso em Sonic 2. Esse jogo é o que melhor representa tal ideia, e fico muito feliz que um game assim exista. Agora, o que veio depois não me deixa pensar que o ouriço deva ficar limitado a só um estilo de progressão em todo o santo lançamento. Não mesmo. Falaremos mais disso em breve. Por agora, o que boa, já faz o ótimo ponto. Ele tem muito vídeo ainda, né? Muito mais. Muito mesmo? Chame ajuda profissional. Mas antes... É mesmo o discursinho, né? Tá bom. E por fim, só em 3. Vamos ver. Ó, o design já muda pra caralho. Logo após a publicação de Sonic 2 para o Megão, a equipe da Sega Technical Institute começou a trabalhar em Sonic 3. Quero dizer, uma parte da equipe começou, a japonesa, já que, devido ao clima terrível que se criou durante o desenvolvimento de Sonic 2, o time acabou se separando. Sonic 3, a princípio, se chamaria Sonic 3D. É isso mesmo. Usando o chip Sega Virtua Processor, até um protótipo isométrico ganhou vida. Disse que essa foi a ideia que seria depois aproveitada em Sonic 3D Blast. Eu ia falar disso. O fascínio pelo 3D dessa época era foda, né, cara? O início do 3D era 3D, o final era 2D, tipo, né? Uma tecnologia nova, um estilo novo que ninguém sabia fazer ainda. Ou os 2D masterizados já, que já tá... Os 2D dessa época eram tudo muito bons, né? Porque todo mundo já tinha dominado. Mas o pessoal tava fascinado do 3D que era novo, 3D que era novo, pá. O 3D Blast como queira. Logo, a proposta foi abandonada para o terceiro jogo principal do ouriço, porém, Takashi Iizuka, um dos game designers do projeto, comentou o seguinte em entrevista para a revista Retro Gamer, que pode ser encontrada facilmente online. O suporte ao chip SVP nada mais era do que um experimento de pesquisa para ver se conseguiríamos fazer o Sonic se mover em 3D. No final, descobrimos que ele só conseguia lidar com uma contagem de polígonos semelhante à Virtua
Virtua Racing. Então decidimos que não seria uma boa opção para o jogo de Sonic. Fico imaginando um Sonic rodando mais ou menos como o Vortex do Super Nintendo. Ou pior, que bom que o caminho 2D se manteve. E Que como bom se mesmo. manteve? Até as pedras nas ruas do lugar mais isolado desse mundão amaldiçoado. Sabem que Sonic 3 e Sonic Knuckles foram planejados como somente um jogo que precisou ser dividido e depois unido novamente. Você é inteligente, você sabe como funcionam as coisas. Artistas e técnicos são constantemente obrigados a lidar com duas forças terríveis: o tempo, invencível e implacável, e engravatados, esses felizmente mortais, ainda que infelizmente pareçam sofrer pequenos acidentes muito menos do que deveriam. Enfim, Caralho, que take foi esse que ele deu aqui, porra? Caralho, mano, que brutal isso que ele falou aqui. tempo, invencível e implacável, e engravatados, esses felizmente mortais, ainda que infelizmente pareçam sofrer pequenos acidentes Ainda que infelizmente pareça sofrer pequenos muito acidentes, menos do que deveriam. muito menos do que deveriam. Enfim, falarei dos jogos separadamente porque, querendo ou não, por mais que se unam em uma verdadeira odisseia de plataforma, ambas as metades merecem atenção especial. Vamos lá. Sonic 3 começa pouco depois do término do segundo. Sonic Master Eu nem sabia, inclusive, que eram dois jogos. Pra mim era Sonic 3 e Knuckles, assim, era uma coisa só. o Ovo da Morte, esse nome é maravilhoso, sempre preciso comentar, fazendo a estação espacial tombar do espaço. Para a alegria do Homem-Ovo, porém, seu trambolho acabou aterrissando em uma misteriosa massa de terra voadora, que até então acreditava-se não ser mais que uma lenda, Angel Island. Devido ao impacto, a ilha tombou ao oceano. Segundo o manual japonês, um tempo depois do ocorrido, Tails captou uma energia estranha utilizando sua nova invenção, o radar do dragão das esmeraldas. Ele e o Sonic então foram na direção da energia, encontrando a tal ilha. Sonic foi na frente, sendo o garoto precoce que sempre foi, em seu formato super, e foi então que... Opa. Knuckles é o cara. O rapaz deu uma bifa no Sonic enquanto ele ainda estava no modo super. Tirou as esmeraldas dele, roubou-as e ainda ficou dando risada da cara do ouriço, Na moral. a suposta criatura mais veloz do planeta. Isso que chamo de apresentação. O Equidna, olha que bichinho bonitinho, começa mandando bala, ou melhor dizendo, mandando soco. Praticamente uma saranduba. Vocês não vão pro céu, mas você vai. E vai na base da porra. Tudo bem que ele está fazendo isso Porra, porque essa? foi enganado pelo Robotuniko. Meteu um o cacete Pensudo do planeta. do tempo convenceu o Knuckles que Sonic é o verdadeiro vilão, que o Azul quer roubar a energia da Esmeralda Mestra, a fonte de poder da ilha e maior relíquia da espécie a qual o Vermelhão pertence, sendo ele em verdade o último dos seus. Quem quer a Esmeralda, é claro, é o Eggman. Ter aterrissado em Angel Island e descoberto esse misterioso poder logo fez com que ele maquinasse novos planos. Você sabe como funciona. Tunico vai atrás de joias mágicas, igual o pessoal do filme Snatch vai atrás do diamante roubado. Esse vídeo aqui ele tá cheio de referenciazinha, né? Os outros eram mais cru. Aqui tá cheio de take. Falando sério, é incrível como, até esse ponto, a série principal não errou em nenhum personagem novo apresentado. Tails, absurdamente carismático. Metal Sonic, 300% que os jovens hoje chamam de aura. M, uma disciplina, ainda que até o momento não muito explorada. E Knuckles, um rival perfeito, que peita Sonic de igual para igual, não sendo igual ao azulão. Sonic é o ser vivo Na mais moral. rápido sim. Knuckles não chega a tanto, mas é muito mais forte. Sonic é corajoso e aventureiro, sempre em busca de novos desafios. Knuckles não busca por nada, apenas quer proteger sua casa e o tesouro maior que ela guarda, a dita Esmeralda Mestra. Sua coragem é tão grande quanto a do azul, somente posta em um objetivo essencialmente diferente. Sonic é esperto, pode tomar decisões em frações de segundo. Knuckles é um estrategista, sempre estando um passo à frente do ouriço, preparando armadilhas para as quais o herói principal, apesar de toda sua competência e velocidade, nunca está preparado. Pensando assim, Knuckles é praticamente o Piccolo. Piccolo. Seria Tails o Kuririn? Não. Acho que ele está mais para a Gohan criança. Tails é puro demais. E se tem algo que o carequinha desgraçado nunca foi, é puro. Outra coisa. Por mais que eu não seja extremamente ligado à história de Sonic, as nuances da construção de mundo, a linha dos acontecimentos, sempre me foi impossível não amar esses personagens. Knuckles é tipo top 10 coisas mais iradas já criadas pelo homem. Top 10? Eu acho que é muito, hein?
E só eles, achando que é de muito. alguma forma, já me fazem importar minimamente com a narrativa que se desenvolve na tela. Não tanto quanto eu me importo com, bom, todo o resto, mas ainda assim isso é mais do que posso dizer sobre a narrativa da maioria dos jogos. Enfim, vamos seguir aos elementos que mais me importam, então. Sonic 3, para começo de conversa, introduz meu movimento preferido da série toda, ao menos após o Spin Dash. Essa coisinha aqui, notou? Não? Olhe outra vez. O Insta Shield. Agora, quando está pulando, Sonic pode ativar um escudo temporário que estende sua área de dano e o torna invencível por alguns instantes. Parece pouco, não é? Principalmente quando comparado ao que o outro personagem jogável presente aqui, Tails, pode fazer. Voar. Mas a utilidade dessa habilidade é simplesmente abissal. Sua profundidade, quando você consegue dominar ao menos um pouco, é absurda. Quando você a domina muito, então, não que eu esteja nesse seleto grupo de quem sabe como extrair seu melhor, mas só dessa possibilidade existir e eu pensar que um dia posso chegar lá, ou ao menos quase, minha admiração cresce. Os jogos de Sonic, ao menos os da linha principal, em maior ou menor grau até aqui, foram feitos para serem jogados e rejogados. E é justamente nessas revisitas que essa nova capacidade do ouriço brilha mais que tudo. Chefões, desafios específicos, tudo ganha uma nova camada. Focando nos bosses. Parece mesmo. Eu nem sabia desse skill do Sonic. Padrões, aliás, ainda mais criativos e interessantes que mesmo os melhores chefes passados. Isso sem nem considerar que cada ato possui seu próprio boss agora. Mas, enfim, conhecendo os padrões, as mais ínfimas aberturas, é possível transformar longos confrontos em dinâmicos testes de pura habilidade. Destaque para o boss final exclusivo de Sonic 3. O Insta Shield brilha como nunca nele. Na moral. Roubado mesmo, né, cara? É incrível. Tão incrível que se as novas capacidades do ouriço se resumissem a isso, já estaria ótimo. Mas... nos demais games da franquia, os escudos serviram uma função muito simples, ainda que sempre bem-vinda, conferir-nos um ponto de vida a mais. Aqui, porém, existem os escudos elementais. Todos os personagens podem usá-los, inclusive o Knuckles, jogável com a adição do game posterior. Apenas Sonic, porém, pode se valer de suas habilidades extras. Sim, o escudo aquático permite respirar debaixo d'água, mas com o ouriço podemos também usar uma quicada para alcançar lugares mais altos. Sim, o escudo de fogo sempre protege contra perigos derivados de seu elemento. Sonic, porém, quando o obtém, ganha além disso um dash. E, claro, o escudo elétrico evita choques e atrai anéis. Só por isso já argumentaria que ele é o mais poderoso de todos. Na moral. E o ouriço, para completar, com ele pode ainda usar um pulo duplo. Agora, imagine as possibilidades disso no design dos níveis. A princípio pode até parecer que Sonic acabou desvalorizado em comparação aos seus companheiros que possuem habilidades tão bem definidas. Mas não mesmo. Sinceramente, para mim, graças a esses poderes extras, em nenhum jogo anterior ou posterior ele foi tão satisfatório de controlar. Não sinto falta nenhuma do Super Pilot. Quem sabe por incapacidade minha, admito. E acho o Insta Shield mais interessante que mesmo o Drop Dash. Por mais que adore esse último também. E sim, eu sei que é possível usar Insta Shield e Drop Dash ao mesmo tempo em Sonic Mania, mas não sem algumas presepadas antes. Como padrão, o Sonic de Sonic 3 ainda é meu preferido. E o Tails? Bom, é aquilo que já falei, ele voa. Do Knuckles falaremos melhor quando o jogo que leva seu nome der as caras devidamente. Até esse ponto, todos os jogos em 16 bits da série apresentaram filosofias de design completamente diferentes. Sonic 1 revolucionou em sua primeira zona. Mas parece que crescer direitinho, né? É que eu realmente não joguei o 2 e o 3. Acho que eu toquei no 2, mas não jogar. Eles escalaram bem, né? Parece eles, vendo aquela análise do cara, aqui, essa trilogia de vídeos dele, parece ter escalado bem, assim, direitinho. O design evoluiu, o game design evoluiu, né? De acordo e continuou trazendo novidades sem perder os ideais. E algumas das posteriores também, com uma arquitetura que valoriza de maneira estupenda a sua física totalmente única para um jogo de plataforma. Porém, tão constantemente quanto revolucionou, preferiu apresentar zonas mais tradicionais. Justo, afinal era uma primeira experimentação. Sonic 2 focou no uso das estruturas de seus níveis para incentivar a velocidade, ao menos em 80% do tempo. O jogo se tornou muito mais direto, muito mais dinâmico. Os elementos de plataforma tradicional foram reduzidos a momentos muito específicos.
específicos. Sonic CD focou na exploração, com fragmentos de níveis que valorizaram velocidade e brincadeiras com a física, sim, mas dentro de estruturas que não o fizeram totalmente. Por vezes até, em alguns infames momentos, tornando-se estranhamente bagunçado. Já Sonic 3? Sonic 3 faz tudo isso. Sonic 3 faz tudo isso. E na maior parte do tempo, acho que supera os jogos anteriores em suas próprias foi melhorando, especialidades. Né? Aqui existe a expansividade de Green Hill Zone, com seus vários caminhos e as possibilidades de utilizar o terreno para chegar até tais caminhos. Aqui existem percursos mais tradicionais, semelhantes aos de Marble Zone, ainda que não concentrados em níveis inteiros, e sim salpicados cuidadosamente com os demais elementos, podendo até, com o conhecimento da movimentação e das arquiteturas, serem completamente ignorados na maior parte do tempo. Aqui existe a velocidade alucinante e a quase linearidade de Sonic 2. O espetáculo não foi Sonic 3 eu acho que tem fase longa até demais, acaba sendo bem mais maçante que os dois primeiros, eu acho, pelo menos. Aí eu vou ficar devendo a opinião sobre isso, mas ele tá vendendo bem aqui. Também, em verdade, está mais presente, mais, bem, espetacular do que nunca, como você pode bem ver. E, apesar de tudo isso, aqui há também exploração, em certos momentos ainda mais e certamente mais competentemente implementada do que em Sonic CD. Como isso é possível, talvez você se pergunte. E a resposta é simples. Cada fase desse jogo é da dimensão do estado do Amazonas. A torcida... Aí, ó. Foi só tu falar, mano, aí, ó. O Vasco caberia nesses níveis. Olha o tamanho dessas monstruosidades. Não é por nada que o jogo precisou ser partido em dois. Cara, que comercial foda. Caralho, que comercial foda. O Amazonas é tipo isso mesmo, você confirma, mano? Non-stop power play. Sonic the Hedgehog 3 from Mega Drive. Melhor falar do elefante na sala. Dos elefantes. Eita, porque todos mais os de um. níveis são mastodônticos. Não é nem um pouco difícil pegar esse para jogar 1, 2, 3 vezes, quem sabe, e acabar sofrendo com o tempo acabando. Relançamentos mudaram isso, se não me engano. E o próprio Sonic Air, que eu estou jogando para o vídeo, permite que esse parâmetro seja desativado. Mas ainda assim, o fato de não ser difícil passar mais de 10 minutos em um nível de Sonic já demonstra o que quero dizer. Sonic 3 é gigantesco. E falando por experiência própria, pode ser um pouco sufocante justamente por isso. Primeira vez em que eu joguei, em 2018, acho, não passei da terceira zona. Compararia a experiência dele a algo como ler Os Miseráveis. Quando adolescente, fiquei completamente perdido com o livro. Ler Os Miseráveis, mano, vai se fuder. Caminhos que Hugo construiu, nem a complexidade de todos os seus personagens se entrelaçando em tais caminhos. Hoje é um dos meus livros preferidos. Algo semelhante aconteceu... O cara comparou Sonic dos Miseráveis. Conforme revisitei esse Sonic. É o Rigói mesmo, vai tomar no cu, cara. Primeiro, parei de morrer por falta de tempo. Depois, comecei a perceber que, mesmo tendo zerado o game pelo menos 10 vezes, nenhuma jogatina havia sido completamente igual às anteriores. Sempre havia nuances, sempre havia coisas novas para experimentar. Por fim, notei como o level design era capaz de se moldar bem. É o Conde de Monte Cristo dos jogos. 3 estilos de jogo propostos, já incluindo Knuckles. Raramente parecendo barato, facilitado demais. Comecei a notar a complexidade, admirar essa complexidade. Sim, é claro que foi difícil para mim apreciar isso uma primeira vez jogando, ainda não sendo... Vocês ouviram isso? Sim, é claro que foi difícil para mim apreciar isso uma primeira vez jogando. Que patético. Para mim apreciar? Puta que... Não, aqui você perdeu toda a moral, tá? Aqui acabou. Não, aqui acabou, mano. Aqui caiu por terra todo o argumento da sua trilogia de vídeos aí do Sonic. Eu tava botando fé. Eu tava, caramba, o maluco argumenta bem, né? Olha, ele tá convencendo, me vendendo o jogo. Caralho, esse tempo todo, pô, o cara mencionou um monte de coisa cult aqui pra meter, me admirar, mano. Aí, aqui acabou pra mim, tá? Decepcionado. Decepcionado. Não é igual, não é igual, foda-se. Não é igual.
ainda não sendo familiar com a proposta de Sonic, assim como foi difícil para mim apreciar Vitor Hugo estando mais Pô, de novo, mano. acostumado a ler revista de sacanagem, só pelas matérias, é claro, mas, francamente, se não Só for pelas amigável matérias, é claro. para novatos é o preço da complexidade que se encontra aqui, esse Se tirar uma vírgula depois de mim tá certo, mas ele não botou a vírgula. A oratória é importante também. preço é baixíssimo. Bem-vindo de volta, Vitor Verde. De todos os elementos que constituem um jogo, acho que de longe o mais interessante para mim é o level design. É a estrutura do mundo. Claro, é impossível separar isso do resto. Como inferno e saber se o Ativa as legendas pra ver se tem vírgula. Não tem, cara, confia. design é bom ou ruim, sem saber com quais mecânicas é possível interagir dentro dele. Simplesmente não faz sentido. Hirokazu Yasuhara foi o responsável principal pelo design de Sonic 1 e 2, e aqui no 3 ele assumiu também a cadeira de diretor do projeto. Em uma entrevista ao site Gamasutra, ele ofereceu alguns vislumbres muito curiosos Site interessante isso aí. sobre o seu processo criativo. Então, eu arquiteto ideias sobre eventos, sobre como o jogador age, sabe, em cada fase, que tipo de resultado isso obtém quando você executa este ou aquele truque. Em outro trecho ele comenta: sempre penso em todos os diferentes elementos que tornam algo divertido. Esta fórmula foi criada por um sociólogo francês que refletiu sobre o que torna algo divertido ou interessante para as pessoas vivenciarem. Uma das coisas é a competição, a próxima são as coincidências felizes, uma aposta que dá certo, esse tipo de coisa. Em seguida vem a tontura ou a euforia e, por último, a imitação ou cópia. A entrevista completa é bastante esclarecedora. Yasuhara entra em detalhes sobre como sempre buscou construir seus níveis, mesmo eles sendo 2D, tendo em mente uma perspectiva 3D, e como sempre procurou diferenciar cada fase por meio de sua geografia, de pequenos e grandes elementos nos terrenos. Uma vez que você sabe disso, é impossível não lembrar dos túneis de Green Hill, das estruturas mais quadradas de Marble, das constantes descidas e subidas de Aquatic Ruin, dos caminhos retos, quase cortantes de Cassino Night. E não preciso nem dizer, em Sonic 3 isso é ainda mais potencializado. Cada zona é repleta de minúsculas particularidades em seu solo, coisas que pouco a pouco constroem a identidade do que é atravessar aqueles cenários, de fato jogar. Isso para além das tantas e tantas gimmicks. Pura riqueza de design. Claro, Sonic 3 não para nos pequenos elementos. Aqui, cada ato de cada zona sofre Rasgando mudanças elogio, em seus mano. visuais e estruturas maiores. Às vezes as mudanças ocorrem em meio ao ato, inclusive. O mundo parece mais vivo do que nunca, além de ser mais complexo do que nunca. Como então não sentir gosto em decifrar cada uma dessas nuances? Como não querer dominar os caminhos, seja para ir mais rápido, Quero muito ver você agora, cara, fazendo um vídeo dos outros Sonics, como a franquia se sucedeu e caiu no fracasso depois de todos esses acertos aqui. para descobrir os tantos segredos, para interagir nem que seja um pouco com uma das tantas propostas que as fases não cansam de construir. Os níveis são tão incessantemente cheios de surpresas, que mesmo o arquétipo que até aqui menos me agradou nessa série, o das fases aquáticas, traz estágios que, apesar de sua megalomania, nunca param de me divertir. Parte disso, Ok. provavelmente, devido às excelentes músicas. Sejam elas Ah, a do música não eterno erra enredo mesmo, né? pop ou não. Mega Drive é um puta console bom, mano. Eu gosto muito. Se há um elemento capaz de me fazer gostar mais desses níveis do que já gosto, ele se chama Super O canal é o Dedé alguma coisa. Um tal de Dedé. Quem quiser seguir aí, ó, os vídeos deles são legais mesmo. Essa trilogia do Sonic aqui, bem legal. Apoiemos o amiguinho. Caso você seja com saudade do Igor aí.
Sonic. Que bom então que a cópia mais adorada do Super Saiyajin voltou. Lembro que comentei já como ele funcionava na análise de Sonic 2, que acho a transformação uma das melhores recompensas imagináveis para o completionismo. Simplesmente é espetacular jogar com o Sonic transformado naquele game. Falei também como acho que sua presença enriquece ainda mais os níveis. Afinal, adiciona uma nova forma de o jogar. Também os torna muito mais fácil, caralho. sim, quebrando completamente seu desafio às vezes de fato, mas quebrando de uma forma instigante. É divertido, né? Da própria jogabilidade do design. Talvez, de vez em quando, ou ocasionalmente, quem sabe, indo um pouco longe demais no caminho de deixar o ouriço invencível. Mas, ei, é a proposta. Impossível falar que o jogo falha nela. Tendo dito isso, prefiro como as coisas são em Sonic 3. A transformação ainda é a mesma, óbvio. Ainda precisamos pegar todas as esmeraldas e então segurar no mínimo 50 anéis em um mesmo nível. Manter Super Sonic, porém, demanda um esforço muito maior. Em Sonic 2, sinto que só perco a transformação se quiser. Aqui, sinto que preciso trabalhar constantemente para manter a quantidade de anéis, que preciso interagir ainda mais profundamente com as fases do que já interajo jogando normalmente, o que faz o poder extra do ouriço ser ainda mais gratificante de controlar. Nada como alguns empecilhos, afinal, para valorizar de fato novas possibilidades de gameplay. Eu amo esse jogo. Fofo. Ainda no assunto de Super Sonic, adoro muito mais como o obtemos aqui. Então, lembra que comentei como esse jogo oferece exploração? Além de recompensas usuais como vidas, escudos e mais anéis, existem essas argolas gigantes espalhadas por todos os níveis, várias em cada um. Recorda os bônus de Donkey Kong Country? A lógica é semelhante. Meio isso. Acho esse método muito mais interessante do que tentar segurar anéis até o final da fase ou até um checkpoint. Parece muito melhor mesmo, muito. Cara, como a fase ela é muito louca, gigante, meio confusa até, né? Com o intuito de você não pensar muito em ir pro final, você só seguir instintivamente e chegar e você conseguir chegar de toda forma, faz ser mais difícil você encontrar. Então, esconder uma coisa na fase é muito virtuoso, cara. Demoraram muito fazer isso. Funciona bem melhor, assim, você acabar achando o anel escondido ali pra poder pegar. Muito melhor mesmo. Para achá-los é a mesma utilizada para achar atalhos e outros caminhos. Brincar com a excelente física do game. Em outros momentos, porém, basta verificar locais um tanto suspeitos. Aí, quando encontramos e penetramos um dos anéis, vamos para essas fases. Esse joguinho ficou conhecido como Blue Sphere, e eu adoro, não tanto quanto os estágios especiais de CD Mania ou do Sonic 3 The Blast de Saturn. E é sério, confira-os qualquer hora, são a melhor coisa daquele jogo, mas ainda assim são estágios que gosto de jogar e rejogar, coisa que não posso dizer daqueles de Sonic 1 e 2, certo que, após minigamezinho mais conseguir as gostosinho, esmeraldas e finalizar o game, não os revisito, fico rejogando no mesmo save, aproveitando o Super Sonic desde o começo, e pronto, mas nunca me é desagradável os vencer outra vez quando começa uma partida totalmente do zero. Basicamente, precisamos passar pelas esferas azuis e evitar as vermelhas. Esferas azuis atravessadas se tornam vermelhos. Se cercarmos completamente um grupo de globos azuis, todos viram anéis. É isso, simples. Jogando com Tails, ao menos considerando o lançamento original, há pouco incentivo além dos próprios níveis bônus para ir atrás das argolas gigantes, já que a raposinha não pode virar super. Mas quando chegarmos em Sonic Knuckles, vocês verão. Sim, por mais que eu tenha puxado o saco do jogo até não poder mais, é claro que existem certas coisas nele de que não gosto. Esses barris giratórios hoje não me são um problema. Eu não sou o maior fã de esperar neles, claro, mas ao menos na maior parte do tempo é possível os ignorar ou encontrar alguma maneira de passar por eles rapidamente. Ainda assim, não esqueço que fiquei preso nesse infeliz alguns bons minutos na primeira vez em que cheguei até ele. Eu tive que pesquisar online, e sei que muitos outros tiveram que fazer algo parecido. Carnival Zone, aliás, é a zona de que menos gosto nesse jogo todo. Amo os seus visuais e nem sequer acho ruim na totalidade. No entanto, até hoje suas gimmicks de pinball não me conquistaram completamente. Um nível de Sonic 3 com mais cara de Sonic CD do que qualquer outra coisa, diria. E isso considerando a parte menos instigante de CD. Ainda acima da média do que você encontra na maioria de todos os outros jogos. Ainda contendo momentos marcantes e oferecendo toda a nuance que esse game é conhecido por oferecer, porém com um pouco mais de sobras entre os segmentos. Cara, gameplay sofrendo ali. Pensando bem, quando a pior coisa que posso dizer sobre o que considero a pior parte de um jogo é que ela não é tão boa, acho que não preciso nem continuar o raciocínio. Pois é. Continuarei mesmo assim, porém, mas somente na análise de Sonic Knuckles. Boa ponte pra fechar.
快なソニックワールド Pô, maneiro. ソニックナックルズドクターエッグマンと次々変わるハッピーセットマクドナルド No mais, se gostou do que viu, primeiro de tudo lamento os abalos das faculdades cognitivas que levaram até esse ponto. Abalos das faculdades cognitivas, vai tomar no cu. Ai, cara, legal, mano, legal. Legal. Ó, quem gostou aí do conteúdo maluco, achei legal. Não é uma coisa de ficar vendo muito em live, né? Porque não é... É difícil resenhar, ele faz uma análise mais serinha e tal. Mas é bons vídeos, pô, bons vídeos de análise, assim, mas... Né, linguajar mais rebuscado. Quem sente falta do Igor Classics, esse aqui vai dar uma suprida aí, até o visual dele igualzinho do Igor. Então é isso, guys. Boa trilogia.